ela tinha respondido uma pergunta, certo? E olha só, ela respondeu a pergunta, a resposta estava errada, mas depois descobrimos que a resposta estava certa. Quando, na verdade, nós é que erramos aqui na resposta. Aí eu vou explicar isso com mais detalhes se eu chamar ela, que já está na linha. Alô? 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 Missionária Dayana? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Finalmente conseguimos. Deixa eu ver se eu consigo localizar vocês, porque para mim não está aparecendo o vídeo. Olha aí, não está aparecendo o vídeo? Não. Será que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou abrir aqui pelo computador. Tá. Pronto, está um pouquinho atrasado, mas eu estou conseguindo ouvir. Ah, não, tá com um pouquinho de delay. Semana passada, não é isso? A irmã respondeu uma pergunta. A gente vai até voltar nessa pergunta aqui. E a pergunta era sobre o tema casamentos. O tema era casamentos. E a pergunta era sobre com quantas mulheres Esaú tinha casado, né? E aí o texto que nós usamos para dar a resposta foi de Gênesis 26:36, se eu não me engano a gente vai ver, que falava que Esaú casou com 2 mulheres. Mas lá em Gênesis 36, quando fala da genealogia, diz que Esaú tinha casado com 3 mulheres. Né? É a próxima, pergunta de número 4. Inclusive eu fiz uma correção aqui, tá? Coloquei a resposta correta. O próximo slide. Quantas mulheres Esaú se casou? Isso. Então, a princípio a resposta tinha sido 2 mulheres. O texto que nós usamos tinha sido de Gênesis 26, que fala que ele tinha casado com Judite e Basemate, mas a resposta correta, na verdade, são 3 mulheres em Gênesis 36. Pode passar os 2 próximos slides. Gênesis 36, versículos 2 e 3, fala que Esaú casou-se com 3 mulheres. Então, Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon o Eteu; a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão o Eveu; e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Missionária Dayana? Sim. Vamos continuar então? Vamos continuar. Na verdade, falta mais uma pergunta. Se você está assistindo a gente aqui, não sabe do que se trata, nós estamos num quiz, um game show da Bíblia. Nós temos 4 rodadas, cada rodada com 5 perguntas, ou seja, um total de 20 questões, e cada rodada equivale a um prêmio. Então, nesse caso aqui, tá, a missionária Dayana está concorrendo a esses seguintes prêmios em cada rodada. Então, essa primeira rodada é valendo esse porta-canetas com o calendário de 2019, um brinde nosso aqui do Instituto Bíblico Ruach. Ela, indo para a próxima rodada e completando as 5 questões, ela vai ganhar uma caneca personalizada do Instituto Bíblico Ruach, mais um EP do Ministério Só Para Te Adorar, do meu amigo Hilton Souza, pastor Hilton Souza. Depois, na terceira rodada, os 2 livros, As Parábolas de Lucas e o livro Felizes no Amor, acertando as 5 perguntas da terceira rodada. E por último, acertando a última rodada, as 2 Bíblias, a Bíblia King James, aqui, e a Bíblia de Estudo Matthew Henry, da editora Central Gospel. Então continua com a gente aí, brinca com a gente, responde as perguntas aí, testa seus conhecimentos bíblicos. Missionária Dayana, próxima pergunta, posso? Vamos para frente? Posso continuar? Missionária Dayana? Pode sim. Vamos lá. Pergunta de...
Ouve a gente pelo telefone, se for possível, ao invés da irmã nos ouvir pela transmissão, tenta nos ouvir pelo telefone, porque aí a gente não tem esse delay. A irmã ouvindo a gente pelo telefone, pelo celular, a irmã não tem um delay, certo? Pergunta de número 5. Pode falar. Qual desses reis casou-se com 700 mulheres? Qual desses reis casou-se com 700 mulheres? A. Josias, B. Ezequias, C. Salomão ou D. Davi? Lembrando que a irmã ainda tem 2 pulos, a irmã pode pular a pergunta 2 vezes, pode pedir a referência bíblica ou pode pedir as cartas. A irmã tem 1 minuto para a resposta. Qual desses reis casou-se com 700 mulheres? Josias, Ezequias, Salomão ou Davi? Salomão. Salomão? Sim. Sua resposta final é? Salomão, sim. Letra C, Salomão. Ok? Vamos lá. A resposta certa é letra C, Salomão. Parabéns, missionária. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. E tinha Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Missionária, me tira uma dúvida. Seu nome é Dayana ou Daiane? Dayana. Com A? Isso. Tá vendo? Eu sempre me confundo. Parabéns, primeira rodada vencida. Esse brinde aqui já é seu, tá? Não perde mais, esse aqui já está garantido. Agora nós temos os próximos 3 temas. Os temas são uma casa dividida, os primeiros ou o comedor de gafanhotos. Qual dos 3 temas a irmã escolhe? O comedor de gafanhotos. Comedor de gafanhotos. Perguntas relacionadas a João Batista. João Batista, o comedor de gafanhotos. Vamos lá, próxima rodada, segunda rodada, pergunta de número 1. Quando Jesus veio para ser batizado por João, de onde ele vinha? Quando Jesus vinha para ser batizado por João, de onde ele vinha? A, de Cafarnaum, B, de Jerusalém, C, de Nazaré ou D, de Belém? A irmã tem 1 minuto para responder. Lembrando que a irmã pode ainda pular 2 vezes. Cada pulo conta como uma resposta correta. A irmã pula a pergunta, acertou a resposta. Pode pedir a referência bíblica e pode pedir as cartas. Quando Jesus veio para ser batizado por João, de onde ele vinha? Eu vou pular essa. Vai pular? Sem dúvida. Tá. Então, Eu vou pular que eu tenho dúvida. tá certo. Bom, Jesus ele vinha, antes de começar o seu ministério, ele nasceu em Belém. Ele depois que ele começou o seu ministério, ele morou em Cafarnaum. Vamos para a resposta certa. Vou mostrar a resposta. Mas ele vinha de Nazaré, que foi aonde ele viveu a sua infância e adolescência. Marcos 1:9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. Pergunta de número 2, valendo a caneca personalizada. Onde vivia João Batista? Onde vivia João Batista? A, nas montanhas, B, no deserto, C, na beira do rio ou D, na casa de sua mãe? 1 minuto. Onde vivia João Batista? Nas montanhas,
No deserto, na beira do rio, na casa de sua mãe? Ele vivia no deserto. No deserto? Sua resposta final é? No deserto. No deserto. Vamos lá, a resposta certa é no deserto. Parabéns. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino João crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia de mostrar-se a Israel. Podemos ir para a próxima pergunta? Sim, vamos. Pergunta de número 3. Quanto tempo João Batista era mais velho que Jesus? Quanto tempo João Batista era mais velho que Jesus? A. 6 meses. B. 9 meses. C. 1 ano. Ou D. 2 anos. 1 minuto para a resposta. Lembrando que a Amanda pode usar um pulo, pode pedir a referência bíblica onde está escrito e pode pedir as cartas. Eu peço referência bíblica. Referência bíblica. Então, usei aqui cronômetro. A referência bíblica está em Lucas 1, versículo 36. Não entendi? Lucas 1, 36. Continuando o cronômetro. A referência bíblica está em Lucas 1 e 36. Quanto tempo João Batista era mais velho que Jesus? A 6 meses. Resposta é A. Sua resposta final é? A. A, 6 meses. Vamos para a resposta certa. 6 meses, Lucas 1, 36. Eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Então, João Batista era primo de 2º grau de Jesus. Eles tinham uma diferença aí de 6 meses de idade apenas. Pergunta de número 4. João Batista foi chamado por Jesus de qual profeta do Antigo Testamento? Letra A, Ezequiel. Letra B, Daniel. Letra C, Isaías. Ou letra D, Elias. 1 minuto para a resposta. Letra D de dado. D de dado, Elias. Letra D, Elias. Isso. Sua resposta final é? D de dado, Elias. Ok, Elias. Vamos à resposta certa. Letra D, Elias. Parabéns, missionária Daiane. Mateus 11, versículos 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Última pergunta da rodada, pergunta de número 5. Como era feita a roupa de João Batista? Letra A, de pelos de cabras. Letra B, de pelos de carneiro. Letra C, de pelos de camelo. Ou letra D, de pelos de cavalo? 1 minuto para a resposta. Pelos de camelo. Sua resposta é? Pelos de camelo. Ok. Letra D, letra C, pelos de camelo. E a resposta certa é? É letra C de Carlos, casa, pelo de camelo. Ok. Resposta certa. De pelos de camelo. Parabéns, missionário. Mateus 3 e 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Missionária Daiane, a irmã acabou de ganhar a caneca personalizada do Instituto Bíblico Ruach, né, uma como essa aqui, e também o CD do Ministério Só para Te Adorar, do pastor Hilton Souza, todos os irmãos do Ministério Só para Te Adorar. Vamos para a próxima rodada? Pronto. Bom, nós temos aí 2 temas. Nós temos o tema Os Primeiros e nós temos o tema
uma casa dividida? Uma casa dividida. Uma casa dividida. Uma casa dividida vão ser perguntas relacionadas ao período em que Israel foi dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, esse período da monarquia de Israel são perguntas relacionadas ali. Vamos ao tema. A primeira pergunta, uma casa dividida. Pergunta 1. O que Jeroboão estava fazendo em Betel quando um profeta veio de Judá com uma palavra do Senhor? Letra A, estava queimando incenso. Letra B, estava indo ao templo. Letra C, estava fazendo jejum. Ou letra D, estava pescando? Missionária Dayana? 1 minuto para a resposta. Será que caiu a ligação? Caiu a ligação. Então, caiu a ligação. Programa ao vivo é isso, né? Está sujeito, tudo que acontece aqui vai ao ar. Então, caiu a ligação, nós vamos entrar em contato novamente com ela. Vou até zerar o cronômetro aqui. Missionária? Alô? Caiu a ligação. Sim, a pergunta é o que Jeroboão estava fazendo em Betel, né? Isso, quando um profeta veio de Judá com uma palavra do Senhor. Ele estava queimando incenso, estava indo ao templo, estava fazendo jejum ou estava pescando? Ele estava queimando incenso. Queimando incenso. Isso. Sua resposta final é? Queimando incenso. Letra A, queimando incenso. Vamos à resposta. Letra A, ele estava queimando incenso. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, queimando incenso. Jeroboão, ele organizou uma rebelião. Foi ele, na verdade, quem dividiu o reino. Isso tudo por vontade permissiva de Deus, pela permissão de Deus, porque Salomão, ele voltou-se aos deuses pagãos, né, por causa das suas mulheres, e aí Deus havia predito que se ele esquecesse do Senhor, Deus ia permitir que o reino dele fosse dividido. E aí Roboão, filho de Salomão, permanece como rei de Judá, e Jeroboão, que era um servo de Salomão, ele cria uma rebelião e toma 10 tribos de Israel e faz assim o reino do norte. Pergunta de número 2. Quem o profeta disse que viria e queimaria os sacerdotes sobre o altar? Então esse profeta veio para falar com Jeroboão, e o que ele disse? De quem viria? Quem que viria e queimaria os sacerdotes sobre o altar? A. Isaías. B. Jeremias. C. Ezequias. Ou D. Josias. 1 minuto. A irmã ainda pode usar um pulo e a irmã ainda pode pedir ajuda das cartas. Ele fez uma profecia e nessa profecia ele disse que alguém viria e queimaria os sacerdotes no altar. Naquele altar que Jeroboão estava queimando incenso. A. Isaías. B. Jeremias. C. Ezequias. Ou D. Josias. Eu vou usar essa. Ok. Então, mais um pulo. A resposta certa seria letra D, Josias. Olha só que interessante. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi
cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. O que acontece? Jeroboão, ele estava queimando o altar não a Deus, mas ele estava queimando o altar a ídolos. Aliás, queimando o incenso no altar a ídolos. Então, esse altar que ele estava queimando incenso, ele construiu esse altar para sacrificar a outros deuses. E aí, quando o profeta vem entregar essa profecia, ele fala, olha, nascerá um da casa de Davi, cujo nome será Josias, e esse queimará os sacerdotes nesse altar. Essa foi a profecia. Josias, ele nasceu 350 anos depois dessa profecia, cumprindo assim a palavra do Senhor. Pergunta de número 2, aliás, pergunta de número 3. Próxima pergunta. Sim. Deu uma travadinha. O que aconteceu com a mão de Jeroboão quando ele apontou para o profeta? Vê que está a mesma história, né? É uma história sequencial. O que aconteceu com a mão de Jeroboão quando ele apontou para o profeta? Ela sangrou? Ela secou? Ela ficou leprosa? Ou ela quebrou? O que aconteceu com a mão de Jeroboão? 1 minuto para a resposta. Ela secou-se. Ela secou-se. Letra B. B de bola. Sua resposta final é? B de bola. Ela secou-se. A resposta certa é letra B. Ela secou. 1 Reis 13:4. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegar ele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer sobre si. Então, na hora que ele ouviu a palavra do profeta, ele se irou e mandou pegarem ele. Na hora que ele apontou a mão para o profeta, a mão dele se secou e ele não conseguia mais voltar a mão para o lugar normal. Pergunta de número 4. Que sinal Deus mandou para mostrar que a profecia era verdadeira? A. Ele mandou uma tempestade. B. Ele mandou cegueira nas pessoas. Letra C. O altar se fendeu. Ou letra D. Um leão atacou o rei. 1 minuto para a resposta. Lembrando que a irmã ainda pode usar as cartas como ajuda. Opa. Caiu a ligação. Caiu a ligação, vamos retornar. A Nextel informa. A Nextel está querendo participar também aqui do Game Show. Tá vendo? Até a Nextel está falando, não, eu quero participar. Funcionária? Alô? Voltou? Voltou. Caiu a ligação. Essa daí eu tenho qual opção? Não entendi. As Qual opções? opção que eu tenho aí? Ó, que sinal Deus mandou para mostrar que a profecia era verdadeira? A. Ele mandou uma tempestade. Ele mandou a cegueira nas pessoas. Letra C. O altar se fendeu. Ou letra D. Um leão atacou o rei. Um minuto. Eu quero as cartas. Ok.
Cronômetro. Bom, eu tenho aqui 3 cartas, numeradas de 1 a 3. 2 dessas cartas têm uma sentença boa, vai ajudar. Mas uma não é tão boa assim, então vai também muito da sorte. Carta 1, 2 ou 3, missionário? Carta 1, 2 ou 3? Carta número 2. Oi? A número 2. Carta 2? Ok, então aqui. Carta 2. Vou mostrar aqui para a câmera. A sentença é: elimine 2 respostas erradas. Elimine 2 respostas erradas. Então, a gente vai eliminar a resposta D e a resposta B. Letra D e letra B. Sobraram a letra A e a letra C. A letra A. Letra B e letra D. Para eliminar. 2 respostas erradas. D de dado. Ok? Então aqui, sobraram a letra A e letra C. Uma tempestade foi o sinal que Deus mandou para mostrar que a profecia era verdadeira, ou o altar se fendeu? A ou C? Pode trocar? Pode responder. Pode trocar? É a letra C de casa, o altar se fendeu. O altar se fendeu. Sua resposta final é? C de casa, o altar se fendeu. Ok. O altar se fendeu. Vamos à resposta. Letra C, o altar se fendeu. 1 Reis, capítulo 13, versículo 5. E o altar se fendeu. Está escrito fender aqui, mas é fendeu. Se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Missionária Dayana? Missionária Dayana? Sim, pode falar. A irmã... Tem mais uma Oi. pergunta. Última pergunta da rodada. A irmã já usou todas as ajudas. Vamos lá? Pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Casa dividida. Nós que estamos sujeitos, né, à tecnologia, temos isso. Infelizmente, estamos nas mãos da tecnologia. Às vezes ela quer nos boicotar. Certo? Próxima pergunta, próximo slide. Pergunta 4. Isso. Chegamos. Pergunta 5. Depois que a mão de Jeroboão se restituiu, o que ele fez ao profeta? Não entendi a pergunta. Depois que a mão de Jeroboão se restituiu, depois que a mão dele voltou ao normal, o que ele fez ao profeta? A. O convidou para a sua casa. B. Correu para longe dele. C. O reverenciou. Ou D. O prendeu. Um minuto para a resposta. Depois que a mão de Jeroboão se restituiu, ou seja, voltou ao normal, o que ele fez ao profeta? A. O convidou para a sua casa. B. Correu para longe dele. O reverenciou. C. O reverenciou. Ou D. O prendeu. O reverenciou. C de casa. Letra C. O reverenciou. O reverenciou. Sua resposta final é?
Mas só que, pastor, eu tô com uma dúvida. Deixa Tá. eu tirar uma dúvida aqui antes. Tá. Porque assim, ele primeiro, a Bíblia diz que ele suplicou, ou seja, ele reverenciou. Tá meio ruim a ligação. Mas diz também que ele convidou ele para sua casa. Então eu estou em dúvida entre essa A e entre essa C. Porque primeiro ele reverencia, né, suplicando ao homem. Mas eu só vou que- ficar então com a que aqui se encontra no 1 Reis 13:7, que é ele convidou para casa. Certo. Sua resposta final é? O convidou para sua casa. Convidou para a sua casa. A resposta certa é letra A. O convidou para a sua casa. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Ou seja, ele convidou, né? Depois ele viu o que tinha acontecido com a mão dele. Ele suplicou, súplica, e aí é diferente de reverência, né? Ele pediu, na verdade, pela mão dele, a mão se voltou ao normal, e ele então convidou o profeta para a casa dele. Só que, só para a gente concluir essa história, que é uma história muito interessante, a gente explicar, o profeta não aceitou ir para a casa de Jeroboão, para a casa do rei, porque a palavra de Deus para o profeta é que ele fosse, voltasse e não comesse nem bebesse. Fosse lá, entregasse a mensagem de Deus, voltasse e não comesse nem bebesse. Só que ele não aceitou o convite do rei. Mas quando ele estava voltando para sua terra, um outro profeta, chamado de profeta velho, ouviu falar de tudo aquilo que tinha acontecido em torno do altar de Betel, e foi lá e mentindo disse para aquele profeta assim: olha, Deus me falou que é para você vir na minha casa. E aquele profeta foi para a casa desse outro profeta velho, comeu, bebeu, e quando ele estava indo para casa, um leão apareceu e o matou. Essa é a história do profeta de Betel. Última rodada. Bom, os livros são seus. As parábolas de Lucas, Felizes no Amor, de Nancy Van Pelt. Parabéns, missionária. Aqui Amém. está garantido os livros. Agora vamos à última rodada de perguntas, valendo as 2 Bíblias. E os primeiros é o tema. São perguntas relacionadas aos primeiros habitantes ali da terra. Gênesis capítulo 4, capítulo 5. São perguntas relacionadas a esses primeiros habitantes. Por isso, é os primeiros. Pergunta de número 1. Aliás, antes de entrar para a primeira pergunta, missionário, quer continuar ou quer parar? Não, vamos continuar. Se eu continuar, eu perco tudo? Não, não Vou perde errar? nada. Não, não perde. Se errar, não perde nada. Já está garantido. Então Aquele ali já está garantido. Já ganhou, não perde mais. Não, então vamos continuar. Mas não tem nada de ajuda. A mudança que nós fizemos, na verdade, foi isso. Antes, a pessoa podia errar até 2 perguntas dentro de uma rodada. Ela tinha que acertar no máximo 3, no mínimo 3. E errar no máximo 2. Só que se ela errasse a pergunta dentro de uma rodada, ela perdia o brinde que ela tinha ganhado. Agora não. Agora tem que acertar todas as perguntas, mas os brindes que já ganhou não perde mais. Vamos lá. Pergunta de número 1. Como chamava a cidade que Caim chegou após ser marcado por Deus? A. Nob. B. Note. C. Nod. Ou D. Nog. Como chamava a cidade? 1 minuto para a resposta. A cidade que Caim chegou após ser marcado por Deus. Nod, Nob, Note, Nod ou Nog? Nod. C de casa.
Letra C. De casa. Sua resposta final é? Nó de C de casa. Ok. E a resposta certa? Letra C, nó de Gênesis 4,16. E Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Tá? Lembrando que existe uma grande discussão sobre quem seria a mulher de Caim, né? Com quem ele teria se casado quando ele chegou em Nod. Mas a resposta para essa pergunta é um tanto quanto simples, mas precisa de uma explicação melhor para responder. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. Adão viveu cerca de 850 anos, não me falha a memória, 830 anos, e ele gerou filhos e filhas. E o que acontece? Como só haviam esses vários irmãos, então 830, 850 anos, vários filhos e filhas. Então eles acabaram se procriando entre si, né, naquela primeira geração, e muito provavelmente Caim tenha casado ou com uma irmã, ou com uma sobrinha, ou com uma prima, alguém da sua linhagem. Tá? Essa é a resposta certa para quem seria a mulher de Caim. Pergunta de número 2. Qual era o nome do filho de Caim? Letra A, Enoque. Letra B, Lameque. Letra C, Enos. Ou letra D, Jared? 1 minuto para a resposta. Enoque. Sua resposta final é? Enoque. Letra A, Enoque. E a resposta é? Letra A, Enoque, Gênesis 4,17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Faltam 3 perguntas para a irmã ganhar essas 2 Bíblias, a Bíblia King James e a Bíblia de Estudo Matthew Henry. Essas 2 Bíblias, faltam 3 perguntas. Pergunta de número 3. Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? Quem foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado? Letra A, Jubal. Letra B, Tubal. Letra C, Tabal. Ou letra D, Jabal? Jubal. Sua resposta final Jubal. é? Jubal. Letra A, Jubal. Jubal. Vamos à resposta certa. A resposta certa é letra D, Jabal. Gênesis 4:20. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Missionária. Que pena, né? Que pena. Deixa eu só conferir aqui, que eu vi por Jubal, né? É versículo 20, né? Isso. De Gênesis 4, 20. Aqui para mim aparece, eu acho que deve ser algum erro de tradução. Parece Jubal. Em outra está Jabal também. O seu tá... Na sua Bíblia tá Jubal? Jubal. Espera aí. Vamos ver aqui. Gênesis 4 e 20. E Ada teve Jabal. Jubal, filho de Ada, neto de Lameque. Ó, Gênesis 4, 20. Tô lendo aqui na King James. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. Só que o 21 fala assim, ó. E o nome do seu irmão era Jubal. Acho que essa foi a confusão.
Ele foi o pai dos que manuseiam harpa e órgão. Então, foi isso mesmo, então tá errado. Jubal era o pai dos que manuseavam harpa e tocavam órgão. Jabal era o pai dos que habitam em tendas que tem gado. Tá correto aí? Tá correto. Missionária, que pena. Nossa, eu tava torcendo muito. Tava torcendo muito para a irmã ganhar todos os brindes aqui. Mas, próximas edições vem aí, quem sabe? Amém. Da próxima a gente tenta de novo. Então tá bom. Missionário, um abraço, obrigado pela sua paciência, tá? Em nos esperar, nos aguardar aqui. Obrigado pela sua participação. E eu faço questão de entregar todos esses brindes aqui pessoalmente. Tá bom, então. Deus abençoe, pastor. Amém. Fica na paz. Tchau. É isso aí. A missionária Dayana participou com a gente. Nossa, na trave. Estava faltando apenas 2 perguntas. E, na verdade, foi ali, acho que um erro de... Né, na hora de ver os 2 textos, acabou se confundindo com Jubal e Jabal. Bom, eu espero você aqui na próxima edição do Game Show da Bíblia. Qualquer dia desses, a gente avisa e entra aqui. E quem sabe você também não vai ser o próximo a participar e a ganhar todos os brindes, colocar os seus conhecimentos à prova. Deixa eu encerrar aqui esse Game Show fazendo um convite. Você que tem um comércio, você que tem um empreendimento, você que presta um serviço, que vende um produto, quer anunciar aqui no Game Show da Bíblia, quer anunciar aqui na Rádio Shalom, entre em contato. O Herbert vai colocar um telefone agora para você entrar em contato e para você anunciar. Nós vamos até você, gravamos um vídeo e você vai colocar aqui para milhares de pessoas verem o seu estabelecimento, o seu comércio. Ou então, se você quiser, entre em contato comigo no Instituto Bíblico Wash, 99188-3444. Chama no WhatsApp, 99188-3444. E nós vamos conversar aí para a gente colocar o anúncio do seu estabelecimento, do seu comércio, da sua prestação de serviço ou do seu produto. Tá certo? Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo Game Show. Até o próximo estudo bíblico. Fica na paz. Tchau, tchau.